Oi, eu sou Ramon. Olha aqui a gente outra vez. Durante a semana eu fiquei pesquisando e estudando um assunto que fosse interessante para debater sobre, mas que ao mesmo tempo fosse atual. Até que, pesquisando nas internets da vida, eu vi a frase cultura do cancelamento e eu pensei, ué, por que não? Poderia falar sobre o assunto, até com o intuito de entender sobre. Então é isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura do cancelamento, tendo como base o especial de Natal da série Black Mirror. O episódio, que se chama Natal, ele traz questões bastante atuais, como o próprio bloqueio/cancelamento nas relações sociais, só que com um discurso mais indireto. Em uma das cenas do episódio, a gente acompanha o ponto de vista de Joe, que descobre por acaso que a mulher está grávida, mexendo no lixo. Ele encontra um teste de gravidez que deu positivo e fica muito feliz com a possibilidade de ser pai. Mas quando toca no assunto, a mulher diz que não está preparada e que não quer ter filhos. Eles discutem e ela rapidamente, de forma radical, o bloqueia através da tecnologia do olho Z. O olho Z é um dispositivo que é acoplado ao olho do ser humano, que só existe na série. Com ele é possível projetar sua visão para outras pessoas, acessar suas memórias, fotografar o momento, enfim, é uma espécie de celular, só que injetado no olho. E como nas redes sociais ele acaba sendo bloqueado pela sua esposa, sua imagem e sua voz ficam completamente distorcida. Isso significa que ele não é mais visto nem ouvido por ela com nitidez e vice-versa. E durante o episódio ele tenta entrar em contato para restabelecer a relação, mas a tentativa é sempre um fracasso. Fazendo um paralelo com o mundo real, é muito comum hoje o bloqueio de pessoas em redes sociais, e também é comum associar isso à cultura do cancelamento. Isso se dá, na maioria das vezes, por discordância ou erros que a pessoa comete, seja eles do passado ou do presente. E como no próprio episódio, o bloqueio/cancelamento pode ser facilmente acionado por alguém. E não é à toa que a série deixou esse bloqueio bem visual. A série fez isso para ilustrar o que acontece com quem sofre com cancelamento. As pessoas passam a não ver mais a pessoa como era antes, não conseguem ouvi-la, ao mesmo tempo que isso acontece no nosso mundo, pois quando um grupo está atacando, reduzindo aquela pessoa ao seu erro e a expondo, ela suprime aquele seu alvo e qualquer coisa que tem ela a dizer ou a mostrar. Essa situação ela atrai mais pessoas para aquele espetáculo, para aquela situação, transformando-se em um verdadeiro efeito manada. Mas por que isso acontece? O que leva as pessoas a cancelarem umas às outras? Na série, a personagem bloqueia seu marido de forma radical, de forma até precipitada, sem pensar nas consequências daquela ação, não querendo nunca mais ouvi-lo. Segundo a teoria dos grupos, as pessoas tendem a se associar a grupos, influenciando assim o seu comportamento e a sua ideologia, para ser aceita naquele ambiente. A partir do momento em que um grupo concorda com a questão, as pessoas tendem a sufocar qualquer coisa. As pessoas do grupo não gostam de ouvir pensamentos contrários. Isso pode ser totalmente desastroso, no sentido de que isso conduz uma incapacidade em ouvir e identificar todos os lados de uma discussão e podendo resultar em decisões impulsivas. Decisões essas que podem ser tomadas por praticamente qualquer coisa, principalmente quando se leva para o ambiente da rede. Os exemplos de pensamento de grupos que levam a consequências ruins incluem, por exemplo, tumultos em massa e até o próprio lixamento digital. As pessoas passam a acreditar que são aptas a julgar o que é certo ou errado, com o sentimento de uma causa maior. E acreditando nessa causa maior, esses grupos acabam envolvendo pessoas que não têm nada a ver com a situação em si. Por exemplo, o caso do PC Siqueira, onde foi acusado de pedofilia, e pessoas foram atacar o Rafinha Bastos, acusando-o da mesma coisa, porque, segundo eles, pelo fato do Rafinha Bastos trabalhar na mesma empresa, ele compactuava com aquela situação. E os que estão mais suscetíveis a isso são justamente essas figuras públicas, onde tem a maioria das suas vidas expostas, que são encaradas como um produto para quem está acompanhando, se tornando-se mais abertas, mais acessíveis a esse tipo de ataque, que é potencializado pelo anonimato da rede. As pessoas, elas enxergam a internet como um lugar sem lei, um lugar onde pode se falar o que ela quiser.
Isso faz com que essas figuras públicas elas precisem se vigiar, precisem ter cuidado a dar opiniões, a fazer um comentário e se vigiar também na forma como se expressa na rede e também fora dela, para evitar, né, esse lixamento digital e a distorção de ideias. Eu acredito que esse lado crítico, o vigiador, seja até bom para a sociedade, no sentido de evitar que as pessoas falem o que quiser ou disseminem ideias erradas, até para manter a ordem social, ou até servindo como espécie de punição para determinados atos como o do PC Siqueira, mas não devem passar disso, de forma alguma. Porque se formos analisar, a cultura do cancelamento está enraizada no ser humano, que não é uma questão de construção social. A gente não é ensinado a cancelar, mas sim que já é da natureza humana. Os seres humanos, de forma natural, já tendem à violência, já tendem ao lixamento. E as redes sociais potencializam esse comportamento por diversos motivos, dando a esses grupos um certo poder. Mas o que é poder? Para Foucault, na sua tese de microfísica do poder, o poder está em todo lugar, espalhado como uma rede que transcende os seus indivíduos. O poder não está nos indivíduos em si, está na rede. E essa rede é composta por saberes e discursos, ideias. Ou seja, um grupo se mantém coeso por causa de seus discursos. Por exemplo, a comunidade LGBT é coesa em relação ao seu discurso anti-Bolsonaro. O poder dessa comunidade está nesse discurso, não nos indivíduos em si. E quando alguém ousa discordar de um discurso de um grupo, ela discorda do poder. E o poder, uma vez sendo o discurso, essa pessoa é cancelada. E em qualquer grupo o risco de cancelamento existe, tá? É um constante vigiar e punir. Então, com isso, as redes sociais se tornam um limiar, digamos assim. Ao mesmo tempo que são palco para essas figuras públicas, elas podem se tornar a sua armadilha. Basta um erro, basta um comentário falso, uma expressão em uma situação errada, que essa linha é cruzada e acontece a distorção de fatos e até mesmo o próprio lixamento digital. E durante a série existem diversos episódios que demonstram essa questão, seja Natal, que é o que foi apresentado aqui, seja também Odiados pela Nação, onde as pessoas escolhem quem elas vão cancelar e essas pessoas canceladas elas são realmente assassinadas. Outro exemplo é Urso Branco, que é outro episódio também, onde pode se comparar em relação à exposição que essa pessoa sofre com o cancelamento por um por um erro, por um ato que cometeu. Enfim, todo mundo comete erros, afinal somos seres humanos. E nem todos são irrecuperáveis e abomináveis para poder julgar e ofender. Acredito que temos que criticar ideias sim, e não pessoas diretamente. E não deixemos também levar por esse nosso lado mais violento. Sejamos pessoas racionais que não se deixam levar totalmente por um grupo, que não deixem que turvem a sua visão em relação a outra pessoa sem antes entender sobre. Então foi isso. Esse foi mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado, de verdade. E, enfim, a gente se vê no próximo episódio. Fique com Deus e até lá. Tchau.